Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza, coloquem-se. E depois de lermos o texto, ainda em pé, nós vamos orar. O que receberemos de Cristo no céu? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. A palavra de Deus diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Obrigado, nosso Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Nada mais nos alegra do que estarmos à Tua presença. Ó Pai, rogamos agora que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que sejamos abençoados por esse texto que lemos. Temos consciência que um dia vamos comparecer diante do Senhor a dar contas dos nossos atos como Teus filhos. Nos conscientiza nessa manhã, ó Pai, da grande necessidade de responsabilidade diante desse fato. Nós te agradecemos, porque o Senhor está pronto a nos recompensar. Muito obrigado por isso. E oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então, o que receberemos de Cristo no céu? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz claramente: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Cada um de nós receberá da parte do Senhor a recompensa por aquilo que houvermos feito através do corpo que é a igreja neste mundo. O Senhor não somente é um Deus que nos salva, um Deus que nos guia, nos sustenta e protege, como é um Deus que também nos recompensa. A recompensa do Senhor é claramente estabelecida no Novo Testamento. E por isso, então, vamos dizer hoje o que receberemos de Cristo no céu. Você já notou, irmão, como os exames médicos do nosso tempo, eles são capazes de vasculhar cada parte do nosso corpo? Há exames, uma grande sorte, uma grande gama de exames, que é capaz de vasculhar cada milímetro do nosso corpo, em busca de alguma deficiência, em busca de alguma questão que esteja em falta. Por exemplo, quando você faz uma tomografia, por exemplo, do cérebro, é como se ele cortasse o seu cérebro em partes milimétricas, analisando cada ficha, cada foto, procurando ver exatamente se há algum erro ali ou alguma deficiência. Muito mais do que os exames que a medicina é capaz de fazer, eu e você passaremos, como crentes, por um minucioso exame no céu. E claramente o texto diz que este exame haverá de averiguar o bem ou o mal que houvermos feito por meio do corpo que é a igreja neste mundo. Claramente, então, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, ou seja, tornará manifesta e clara. Ele diz, porque pelo fogo será descoberta, analisada, e o fogo provará, demonstrará qual seja a obra de cada um. Não é a obra da igreja como um corpo, mas a obra individual, minha e sua, cada um dentro da sua responsabilidade. Em Romanos capítulo 14, verso 10 diz, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, e ele assim exorta, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E Apocalipse 22, 12 completa, Jesus dizendo, e eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um, sua obra. Cada um de nós passará por um julgamento individual da parte do Senhor. Esse julgamento claramente é chamado aqui, de um julgamento chamado o Tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras dos crentes. Cada um de nós será examinado pelas suas obras. Vamos olhar em primeiro lugar, então, este julgamento das obras dos crentes. Notem bem que 2 Coríntios 5,10 diz o Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? A palavra tribunal ali é a palavra bema. E o que significa a palavra bema? Eu coloquei aqui a cruz, que é um símbolo do nosso Senhor, e a cadeira é como se fosse um trono. O que é o bema? É um lugar elevado, aonde
no bema, aquela cadeira, aquele assento se chama o assento de recompensa. Então, o juiz vem e se assenta sobre o assento de recompensa. Ele está num lugar alto, um lugar onde você acessa por meio de degraus. Significa isso, bema? Um lugar elevado que se acessa por meio de degraus e aonde se assenta o juiz. Coloquei a cruz exatamente para simbolizar isso. Naquele dia será o bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Jesus se assentará ali. E quando ele estiver se assentado no seu tribunal para nos julgar, significa que aquele que está sentado ali, ele é digno e tem toda a autoridade. E significa que aqueles que passarão diante do seu trono, passarão ali para serem recompensados. Isso acontecerá conosco. Brevemente, quando formos levados daqui ao céu, o Senhor estará sentado sobre o seu bema, sobre o seu assento de recompensa. E cada um de nós, eu e você, particularmente cada um, haveremos de passar diante do grande tribunal para sermos julgados segundo as nossas obras. Quando isso acontecerá? Observe, 1 Coríntios 4:5 diz: porque nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor, a recompensa. Quando então? Quando isso acontecerá? Quando o Senhor vier. Quando Jesus vier nos buscar no arrebatamento, a primeira atividade no céu será exatamente essa, o bema de Cristo. Nós subiremos com o Senhor nos ares, estaremos então com o Senhor no seu lar, e lá o tribunal de Cristo se dará. Onde acontecerá? Claramente, quando dissemos, acontecerá nos céus, porque 1 Tessalonicenses 4,17 diz: depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Hoje nós sabemos, a Bíblia claramente diz, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou com ele. Jesus está aqui conosco. Ele está hoje conosco, mas naquele dia nós estaremos com ele. Será diferente. Hoje ele está aqui, naquele dia nós com ele nos céus. E lá nos céus, então, se dará esse julgamento. Não na terra, mas nos céus. Quem será o examinador deste dia? Em 2 Coríntios 5,10 nós lemos que o tribunal é o tribunal de Cristo. E concordando com isso, João 5,22 nos diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu todo o juízo. O Senhor julgará tanto os ímpios, quanto julgará os salvos. Todo o juízo está na mão do Senhor Jesus. Ele é o juiz de todas as coisas. Ele é o juiz estabelecido por Deus para toda a humanidade. Ele se tornou homem quando veio aqui, viveu entre nós como um homem. Nada mais justo que o Deus que se fez homem seja o juiz eterno de todos os homens. Quem será examinado nesse dia? 2 Coríntios 5,10 também disse que cada um, ou seja, cada um individualmente. E Romanos 14,10 diz: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O que significa isso? Todos, toda a igreja, diante do tribunal de Cristo, diante do seu assento de recompensa, passará toda a igreja. Apenas a igreja passará por ali. Não os salvos do Velho Testamento, não. Os salvos do tempo da igreja passarão diante do tribunal. E todos, simplesmente todos, para que cada um, todos passarão, mas o julgamento será individual. Já pensou nisso? Um por um, irmã Elza, e a irmã Elza passando lá. Um por um passando. Cada um comparecendo diante do seu Salvador. Todos esses serão examinados. O que será examinado, então? Eu preciso dizer que o exame do bema, do tribunal de Cristo, em nada envolve a nossa salvação. Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos os crentes já receberam o perfeito perdão dos seus pecados, passados, presentes e futuros. Não há nada que nos condene diante de Deus. A condenação do pecado foi resolvida na cruz. Claro que o poder do pecado continua agindo, e nós precisamos constantemente confessar ao Senhor os nossos atos pecaminosos. Mas notem que lá no céu, naquele dia, não haverá um julgamento pelo seu pecado. Isso já foi resolvido. Ninguém sairá do bema, do tribunal de Cristo, condenado. Não, ninguém será condenado. Não é um tribunal de condenação, mas é um tribunal de recompensa. Não é um assento de condenação, mas um assento de recompensa. Isso se dará então lá no céu. O que envolve então? Ele envolve as nossas obras. Apocalipse 22:12, como eu disse, diz: eis que venho e o meu galardão
está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. São as obras do crente que são ali julgadas. São tudo aquilo que fizemos para o Senhor. Todas as nossas atitudes, todo o nosso trabalho, todo o nosso ministério, naquele dia passará por prova. 2 Coríntios 5,10 bem disse: segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A palavra mal ali, ela não tem o sentido de maldade, um sentido ético de algo que é mal, maldoso, maldade, não. A palavra mal ali, ela tem o sentido de inutilidade, de algo que é impossível de gerar algum bem, algo inútil. Então será julgado aquilo que gerou fruto e aquilo que não teve fruto nenhum. Então o bema, o tribunal de Cristo, tenha bem claro na sua mente isso. Ele é um julgamento das nossas obras. Não há condenação ali. Todos os salvos estão ali da igreja. Todos são salvos, nenhum será condenado. O assento é um assento de recompensa. O Senhor estará ali para nos recompensar. Qual o resultado deste exame? 1 Coríntios 3,13 diz que a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmãos, o fogo é perscrutador, ele examina. E ali, como bem Paulo disse, haverão dois tipos de materiais. Você pode receber recompensa, que é o primeiro efeito desse julgamento, porque 1 Coríntios 3,12 diz que as nossas obras podem ser ouro, prata e pedras preciosas. E o verso 14 diz: se a obra de que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então esse é o resultado, receber galardão. Mas notem então, que se a obra que alguém edificou permanecer. Sabia que as nossas obras podem não permanecer diante de Deus? Elas podem ser rejeitadas. Mas aqui elas são comparadas a instrumentos indestrutíveis, que não sofrem detrimento. Ouro, prata e pedras preciosas, elas podem ser apenas purificados, mas não podem ser destruídos. O segundo resultado é sofrer detrimento. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que acontece então? A Bíblia também diz que as nossas obras podem ser comparadas a feno, palha e madeira. Coisas que o fogo as destrói, as aniquila. Claramente o texto está dizendo que um crente pode chegar no céu e não sobrar simplesmente nada. Sofrer detrimento quer dizer não ter recompensa, porque suas obras foram feitas no poder da carne e não no poder do Espírito Santo. Para tirar qualquer dúvida quanto à salvação, o texto diz: mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Você sabe quando a gente cozinha no fogão caipira, aquele que faz aquela fumacinha gostosa, que dá aquele cheiro, e você sai de perto do fogão e alguém chega perto de você e diz assim: ih, você está cheirando a fumaça. Você já pensou lá no céu um crente, você passando por um crente dizendo assim: ih, fulano, você está cheirando a fumaça. Passou ali, passou raspando. Não recebeu nenhuma recompensa. Entrou unicamente com a sua salvação, mas não houve recompensa. A sua obra foi destrutível, foi realizada no poder da carne. O que é este galardão? Em primeiro lugar, eu vou dizer aqui o que eu penso sobre o que é esse galardão. Daí vamos chegar no céu e você pode dizer assim: pastor Fabiano, não foi exatamente como o pastor disse. Aí vocês vão ter que desculpar a minha parte falha, não é? Mas anote num papelzinho, coloque no bolso, no arrebatamento, o papelzinho está no bolso, você sobe, lá você abre, diz: pastor Fabiano, você pregou assim, assim, e lá no céu não foi exatamente assim. Daí, a culpa é minha, não é certo está o Senhor, eu estou errado. Mas eu vou falar para vocês como eu imagino, então, com base bíblica, claro, aquilo que eu imagino que será esse galardão. Observem Daniel, capítulo 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Creio eu que o galardão é a capacidade de resplandecer a glória de Cristo. Ou seja, de acordo com o galardão recebido, o crente resplandecerá mais ou menos esta luz, esta glória do Senhor. Em Mateus 13:43 diz:
Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Olha a comparação. Então os justos, os crentes, eles vão resplandecer como o sol. Aonde? No reino de seu Pai, lá no céu. Ele claramente diz que os crentes resplandecerão. Em Mateus 17:2 nós temos um exemplo disso. Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol. Notem, a figura glorificada de Cristo é uma figura da nossa glorificação. Nós seremos como Ele. Então, claramente, aquilo que foi demonstrado de Cristo é uma demonstração daquilo que nós seremos. Nós seremos semelhantes a Ele. E diz ali que Ele resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eu creio, não haverá ninguém no céu que resplandecerá como o sol da justiça, que é Cristo. Mas nós vamos resplandecer um pouco desta glória. 1 João 3,2 diz que sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Note essa expressão, porque assim como é, o veremos. Então eu creio pessoalmente que este galardão é a capacidade de resplandecer a glória de Cristo. Ninguém lá no céu vai precisar perguntar, Pastor Carlos, qual é o seu galardão? Ideon, qual é o seu galardão? Não precisa perguntar. O resplandecer da glória demonstrará qual foi esse galardão. Isso eternamente nós haveremos de resplandecer, semelhantes a Ele, como diz 1 João 3,2. Mas além, irmãos, desse resplandecer, ainda há mais recompensas que receberemos de Deus no céu. E essa parte da recompensa são as chamadas coroas que os crentes receberão. Além do galardão, eles serão coroados. Não é a coroa do rei. A palavra Stéfanos, que significa exatamente coroa, ela não é a coroa imperial, a coroa real, não. É a coroa chamada coroa do vencedor. Coroa imperial, real. A coroa do rei pertence apenas ao nosso Senhor, apenas Ele a terá. Mas nós, crentes, receberemos a coroa dos vencedores. E a palavra de Deus aponta 5 áreas na nossa vida, aonde Deus há de recompensar o nosso trabalho. 5 áreas do nosso viver, aonde essas coroas serão recompensas para o nosso trabalho. Essas coroas têm 5 nomes. Primeira delas, a coroa incorruptível. Essa coroa é dada aos que obtêm domínio próprio sobre a sua velha natureza. 1 Coríntios 9:25 diz, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. De tudo se abstém, de tudo se domina. O Senhor, então, no céu, dará uma coroa chamada coroa incorruptível àqueles irmãos que, pelo poder do Espírito Santo, souberam dominar a sua velha natureza, ter aquela qualificação que o fruto do Espírito chama de domínio próprio. Notem onde o Senhor irá nos recompensar. Às vezes nós não valorizamos isso, não é? Mas o Senhor valoriza muito o domínio próprio como um fruto do Espírito Santo. E Ele há de recompensar no céu aqueles que demonstraram essa verdade. A segunda coroa, pergunto, vocês querem receber a primeira coroa? Todos querem. E a segunda coroa? Chama a coroa da vida. Observe o que diz Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Sabe quem receberá a coroa da vida? Os mártires. A igreja primitiva vai ter centenas e centenas de pessoas que vão receber lá no céu a coroa da vida. Eles deram a sua vida por amor a Cristo. Eles não temeram a morte. Policarpo, o bispo de Esmirna, a quem Jesus disse no capítulo 2 de Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo receberá no céu naquele dia. Nós veremos, ele passará diante do trono e o Senhor colocará a coroa da vida na cabeça de Policarpo. Será que algum de nós quer receber essa coroa? Seria uma glória, não seria? Hoje em dia nós temos poucos mártires. Por um lado, graças a Deus. Por outro lado, talvez o motivo da fraqueza da igreja, no mundo em geral, seja exatamente esse. Mas há uma terceira coroa. E agora, a partir daqui, essas 3 últimas coroas, eu quero que vocês olhem para a coroa e olhem para esses 3 banners que nós temos aqui. O primeiro banner diz que o primeiro alvo para 2014 é a evangelização dos perdidos. E diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Essa próxima coroa, a coroa da alegria, é destinada exatamente para as pessoas que cumprem esse alvo. Observem, há uma coroa reservada para aqueles que, obedecendo a este primeiro alvo do ano, a evangelização, a salvação de almas perdidas, assim a cumprirem. Observem o que diz 1 Tessalonicenses 2,19. Qual é, pois, a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Ele diz, porventura não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ele diz, vocês, meus filhos na fé, são a minha coroa de glória. A coroa de glória é dada para, ou melhor, a coroa de alegria é dada para aqueles que ganham almas. Notem como Deus valoriza isso. Nós temos como primeiro alvo em 2014, ganhar almas, evangelizar perdidos. E Deus do céu está dizendo que Ele tem uma coroa reservada para os ganhadores de almas. Deus valoriza isso, irmãos. Não é simplesmente um primeiro alvo para ter, não. A igreja valoriza o que Deus valoriza. Deus valoriza os ganhadores de alma. Por que coroa de alegria? Filipenses 4:1 diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, assim estáis firmes no Senhor, amados. Coroa de alegria. Você já teve lucro em um negócio? Não é bom ter lucro num negócio? Agora, esse negócio de ganhar almas dá um lucro que é inacreditável. É uma alegria permanente. O seu lucro tem uma alegria momentânea, lucro nos negócios. Mas o lucro de ganhar uma alma é uma alegria permanente. E esta coroa de alegria será dada àqueles que ganham almas. Você quer essa coroa? Amém? Não quer? Nosso primeiro alvo desse ano aponta para essa coroa. O segundo alvo deste ano é a implantação da quinta igreja. Logicamente, quando há implantação de uma igreja, também há a colocação de pastores nesta igreja. Pastor Rômulo, que vai estar implantando a igreja, e demais pastores que estão trabalhando. O Senhor tem também uma coroa para esse trabalho. Essa coroa chama, então, a coroa da glória. Observe 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, observe, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Reservado aos pastores que apacentam o rebanho. A quinta igreja envolve isso. Homens que apacentarão os crentes desta igreja. Homens que estarão lá, pregando o evangelho, ensinando, edificando esses crentes. E Deus diz, eu valorizo a implantação de uma igreja, e valorizo tanto a implantação de uma igreja, que eu tenho uma coroa preparada para aqueles que têm trabalhado nesta obra. Deus valoriza isso, irmãos. Valorizemos também. Não é um segundo alvo apenas por ter um segundo alvo, não. Nós temos um segundo alvo também que é valorizado por Deus e, consecutivamente, valorizado pela igreja. Deus tem uma coroa para os ganhadores de alma, Deus tem uma coroa para aqueles que apacentam as igrejas que têm sido implantadas. Amém por isso. Mais uma coroa, a última coroa. A coroa da justiça, que é destinada àqueles que amam a sua vinda. Qual é o nosso terceiro alvo? Arrebatamento, a volta de Cristo. Sabia que Deus tem uma coroa reservada para aqueles que oram, esperam e amam a volta de Cristo? Observe, mais uma vez, não é um terceiro alvo sem objetivo, não. Deus valoriza isso. Deus valoriza aqueles que amam a sua vinda, e Deus tem uma coroa para eles. Observe, 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a quem? Mas também a todos que amarem a sua vinda. Observe só. Amar a vinda do Senhor. Como o Senhor valoriza isso? Como o Senhor valoriza aqueles que esperam o dia do arrebatamento. Essas são as 5 coroas, irmãos. As 5 coroas que o Senhor nos tem destinado. Eu quero concluir lendo Colossenses capítulo 3, que diz assim, nos versos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Nós temos a certeza que Deus os recompensará no céu. Ganhadores de almas, implantadores de igrejas, pessoas que esperam a Cristo, todos esses têm uma coroa lá no céu aguardando por eles. Todos esses têm uma recompensa. O Senhor não somente nos dá o trabalho, mas também nos dá a recompensa por esse trabalho. O último slide aí, irmão Fernando, ele mostra 5 coroas. Coloque para nós. Agora vocês vão descobrir porque o trono está ali e porque a coroa está ali. E eu vou precisar da ajuda de alguns irmãos.
que o pastor Silval nos ajude, por gentileza. Irmão Zander, você pode nos ajudar também? A irmã Elza. Vem cá, irmã Elza, não precisa ficar com medo não, que eu não vou fazer a senhora subir na cadeira, que nem fez com o Gabriel. Steph, ajuda a gente. Eu tinha escolhido um pequenininho. O Henry está aí? Cadê o Henry? Vem cá, Henry. Você pode vir? Vem cá me ajudar. Vem para cá, irmãos, vamos fazer a seguinte forma. Então o Senhor vem, pode ficar assim, fila aqui, virado para a igreja. Então o Senhor vem e Ele vai nos chamar todos ao céu. Não vai? Vai nos levar todos para o lar. E lá então, quando formos julgados, o Senhor nos dará a recompensa. Vamos pensar no pastor Silval. Vem cá, pastor Silval. Então o pastor Silval chegou o seu momento ele chega aqui diante do trono. O Senhor Jesus está sentado no trono e diz que o fogo prova as suas obras. Quando o pastor Silval está indo lá, o pastor Fabiano está olhando lá da fila, e o pastor Silval não vai ganhar nada. Que lá não vai levar nada. E é o meu pensamento, né? Mas graças a Deus que Jesus não pensa assim, não é? E o pastor Silval está diante de Cristo, e Cristo vai recompensá-lo. Então o pastor Silval terá a sua coroa. E o Senhor então coloca a coroa. Não vou acabar o penteado do pastor. Quantas qualificações tem na coroa do pastor Silval? Ele recebeu todas. As 5 qualificações da coroa. E uma perla, lembre que uma é a coroa dos mártires. Não é? Mas o pastor, eu achava, o pastor Silval não vai receber nada. E ele chegou lá e Cristo deu o que para ele? Ele disse, o meu servo merece as 5. Haverá irmãos lá no céu que receberão as 5 qualificações na sua coroa. São ganhadores de alma, amam a vinda, controlaram o seu próprio eu, apacentam o rebanho e foram mártires. E assim terão. O pastor pode ficar aqui, por gentileza? Irmão Zander, vem cá, irmão Zander. Daí o irmão Zander também. Daí agora não vou usar o pastor, você pensa assim, agora é a vez do Zander. Vai lá, o Zander, pode ficar de frente aqui, irmão Zander. O Zander não vai ganhar nada. Ih, não, quero ver, ou você fica assim, o que o Zander vai ganhar? Você fica lá, né? A minha vai ser maior que a dele. Então o Senhor vem. O Senhor analisa as obras do irmão Zander. E o Senhor coroa o irmão Zander. Quantas qualificações ele recebeu? Muitos irmãos receberão 4 qualificações. O Senhor os julgou dignos de serem recompensados pelo seu trabalho. Não foi o meu julgamento ou o seu julgamento. Quem o julgou? Cristo. E Cristo o recompensou. Pode ficar do lado do pastor Silval, irmão. Irmã Elza, a senhora estará lá também? Do lado de lá, por gentileza. A irmã Elza, a senhora estará lá também? A senhora vai estar lá no dia que Cristo a chamar? Vai, não é? E a senhora vai estar virada para cá e ali estará sentado o Senhor. Daí você pensa assim, a irmã Elza nunca fez nada. O que ela vai ganhar? Daí ela pensa assim, Senhor, eu nunca tive força para fazer nada para o Senhor. Mas mais uma vez, não é o meu ou o seu julgamento. Então o Senhor a examina pelo fogo. O Senhor vem e coroa sua serva. Vamos colocar aqui. Quantas qualificações a irmã Elza recebeu? Ela foi uma ganhadora de almas, ela foi alguém que amou a vinda do Senhor. Foi alguém que controlou-se a si própria. O Senhor viu tudo isso e não deixou sem recompensa a sua serva. E ela foi recompensada. Fica lá do lado do Zander, irmã, por gentileza. Pastor, ajuda ele. Daí vem a Steph. Você estará lá, Steph? Amém, claro. Não coloque dúvidas agora. Daí você pensa, a Steph é tão jovem, o que ela pode ter feito por Deus? Daí você pensa, você está lá na filinha esperando. Estamos todos nós lá, né, bonitinhos. Diz assim, eu vou ganhar mais que a Steph. A Steph não vai ganhar nada. Mas é o Senhor que observa. E o Senhor vem e o Senhor coroa a serva dele. Ajeita aqui, Steph. Ajeita, vira para cá. Quantas qualificações ela recebeu? 2. Alguém que ganha almas e que ama a vinda do Senhor. O Senhor não se esqueceu disso. O Senhor a recompensou. Não da forma que eu acho que ela tem que ser recompensada ou você acha. Mas o Senhor aprovou pelo fogo. Aquilo que ele vê. E ele justamente recompensou sua serva. Pode ficar lá, Steph. Agora o Henry. Vem cá, Henry. E agora, o que você vai receber? Você vai estar lá, Henry? Vai, amém por isso. Você pensa assim, uma criança. O que uma criança pode fazer?
Ah, a criança não vai ter recompensa nenhuma lá no céu, pastor. Será? Então o Henry também vai chegar. E ele estará só ele. A mamãe e o papai não estarão juntos. Ninguém estará junto, é apenas ele. Ele sozinho vai passar diante do trono, do tribunal de Cristo. O fogo provará. Então o Senhor pegará da coroa do Henry e o coroará. Ajuda aqui, Henry, que está muito grande a coroa. Isso. Uma criança, o que pode fazer? Mas era uma criança que amava a vinda do Senhor. E o Senhor a recompensou. Não é porque é pequeno ou que é uma criança que não terá recompensa. O Senhor recompensará a todos. Todos. Jovens, adultos, homens, mulheres, crianças. Todos receberão a sua coroa. Pode ficar lá no fim da fila aí. E sabe o que vai acontecer depois, creio eu? Em Apocalipse diz que os 24 anciãos depositam as suas coroas diante do trono. Então, irmãos, o que nós vamos fazer agora? Eles ganharam a coroa, mas sabe o que eles vão dizer então? Senhor, nós recebemos a recompensa, mas foi o Senhor que fez através de nós, não fui eu que fiz. E nós vamos querer glorificar a quem? Ao Senhor. Então vamos pegar as coroas e elas serão depositadas aonde? Aos pés de Jesus. E aqui eles colocam, cada um a sua coroa, dizendo, Senhor, é o Senhor que merece, não eu. Essa coroa é tua, é para a tua glória e não para a minha glória. Isso, pode colocar lá. Obrigado, irmãos, podem se assentar, obrigado, ajuda. Hoje foi menos perigoso, né? Muito bom. Mas sabe, eu quero terminar mostrando isso. Daí eu estou lá na fila. Ah, o pastor Silval não vai ganhar nada, não. O pastor Silval ganha 5 qualificações. Irmão Zander, eu sou muito melhor que o irmão Zander. O irmão Zander vai e ganha 4 qualificações. A irmã Elza, quem é que é a irmã Elza? Ela vai e é recompensada. Eu olho para a Steph, tão jovem, não, já fiz muito mais que a Steph. E ela é recompensada. E passo o Henry, eu digo, não, uma criancinha, não, peraí. E todos são recompensados. Então chega a minha vez. Eu também vou ser julgado. E eu chego diante do trono, e o Senhor então dá a minha coroa. O que tem na minha coroa? Nada. Nenhuma qualificação. Sabe que isso pode acontecer comigo e com você lá no céu? Sofrer detrimento quer dizer, eu fui coroado como um vencedor. Entrei no céu como que pelo fogo. Não há qualificação nenhuma. A minha igreja dizia, ganhe almas, evangelize os perdidos. O que eu fiz? Minha igreja disse, trabalhe na implantação da quinta igreja. O que eu fiz? A igreja dizia, ore pela volta de Cristo. O que eu fiz? E sabe o que eu vou depositar nos pés do Senhor? Ele fez tanto por mim, e o que eu fiz por ele? Irmãos, esses alvos, eles não são porque nós não temos outra coisa para colocar na parede. Eles são valiosos. Todos esses alvos têm uma coroa, uma recompensa da parte de Deus. Se Deus leva isso a sério, tão a sério, ao ponto de nos dar uma coroa por causa disso, quem somos nós para desprezar os alvos que Deus tem estabelecido? Esses alvos, irmãos, eles são sumamente importantes. Deus vai recompensar-nos por causa deles. Nós devemos levar extremamente a sério isso, para que não aconteça de eu ou você acharmos, olha, eu vou ser recompensado muito mais que os demais, e chegar no céu e... O que você fez? Senhor, eu não tive tempo, eu não tive forças... Qual desculpa você vai apresentar diante do trono? Será que o Senhor vai querer ouvir alguma desculpa sua? Talvez você chegue lá com uma caixa cheia de obras e coloque aqui, Senhor, está tudo aqui. E a coloque aqui. Ele diz que será provada pelo fogo. Todas as suas obras estão ali. Senhor, as trouxe bem guardadinhas, não perdi nenhuma. E o fogo as prova. Então você... sobrou nada. Não tem nada. O fogo consumiu tudo. Irmãos, a lição do Senhor é bem clara. Trabalhemos enquanto há tempo de trabalharmos.
ganhar almas, implantar igrejas, orar pela volta de Cristo. Eu acho que é a nossa obrigação, não é? Mas olha, até pelas nossas obrigações o Senhor está pronto a recompensar-nos. Olha que maravilhoso. Que glória será quando os membros do Templo Batista Maranata chegarem lá no céu recebendo as suas coroas. Não será uma glória para o pastor Rômulo ou para os outros pastores ou para o nome da igreja, não. Eles também receberão coroas. Esperamos, né? Mas será uma glória para Cristo. Então, o último texto que lemos disse: sirva, não como aos homens, mas como a Cristo, e Ele vai recompensá-lo. Então valorizemos, irmãos, tais coisas. O Senhor quer nos recompensar, pense bem nisso. Trabalhe com amor para Ele, então. Vamos fechar nossos olhos para orarmos. Creio eu que